Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, para a gente falar do pior ano da indústria de fundos de investimento. Felipe, foi uma sangria aí o ano de 2022, hein? Cara, e que, assim, direção contrária, né? Porque a gente estava vendo nos últimos anos, né? Justamente um crescimento absurdo da indústria de fundos, né? Abrindo gestora ali, assim, tipo, várias por mês, né? Tudo que é gestor de tesouraria, de bancão, não sei o que, saindo, abrindo a própria gestora, aquela coisa maravilhosa, quer dizer, maravilhosa principalmente para eles, né? Todos ficando multimilionários e não sei o que. E de repente veio 2022 e uma voadora no peito da maioria dessas gestoras aí. Gestora ficando com a corda no pescoço ali, tendo mudança de cadeira, gestoras antigas fazendo mudança de cadeira de gestor de anos ali, analistas de anos. E acho que algumas gestoras só sobrevivendo, porque a gente começou também a ter uma onda de aquisições, né? Parciais, né? Não completas, mas, né? A gente pra não morrer. A gente sabe bancões e corretoronas aí grandes, não só para não morrer, né? Mas vendo a oportunidade, pô, essa gestora faz um trabalho legal, ela compra 10, 20, 30% de uma gestora, né? Então, algumas gestoras, né, a gente chama aí das independentes e tal, já não são mais tão independentes assim, né? E Perfeito. Das principais já tem participação aí de uma XP, de um BTG, do Itaú e assim por diante, né? Perfeito. E é impressionante quando a gente coloca um nível de correlação, né, entre o aumento de taxa de juro, né? Parece que pegou o mercado desprevenido e pegou também a indústria de fundos desprevenida, né? Esse aumento de taxa de juro, porque houve uma retirada significativa. A indústria perdeu patrimônio líquido com uma velocidade muito grande no ano de 2022, né? Então, foi o Brasil voltando a ser o paraíso dos rentistas, né? Então, taxa de juros aí, da taxa real de juros das maiores do mundo de novo, aquela coisa toda. CDBzinho, né? Voltando a valer a pena, né? CDBzinho tranquilo, LCI, né? Título público, assim por diante, né? O que a gente sabe que, acho que 2 anos atrás, né? A gente tava lá com taxa Selic de 2%, de repente tá com 14%, né? Então, uma loucura. E, assim, até trazendo alguns números, né? A gente olhou aqui dados dos últimos 10 anos, né? Para comparar. E 2022 foi o pior ano dos últimos 10 anos, né? Desde 2012, em captação líquida dos fundos, tá? Então, para vocês terem ideia, a indústria de fundos como um todo, tá? Todas as classes de fundos, perdeu cerca de 160 bilhões de reais em resgates líquidos, né? Então teve mais resgate do que aplicação nos fundos em 2022, principalmente ali mais pro final do ano, né? Mas assim, foi uma sangria para todo lado, tá? Perdeu fundos de renda fixa, multimercado principalmente, acho que só o multimercado foi quase 90 bilhões. E incrível, porque o multimercado se deu bem, né, no ano, exatamente, né? E ações, obviamente, também caiu bastante. A única coisa que foi positivo foram os fundos mais alternativos, né? Os fundos estruturados, que é como a CVM chama, que são os FIP, né? Fundos de participação. Porque a liquidez é basicamente secundário, trocar de mão para mão não libera a cota, né? O dinheiro fica investido, né? Exatamente. Os FDIC, que também estão crescendo muito até por conta da renda fixa, né? E fundos de previdência, que é difícil mesmo você ter muito resgate, porque é para longuíssimo prazo, aquela coisa, né? Aporte mensal. Então, previdência dificilmente sofre muito. É a última opção de resgate, normalmente, né? Exatamente. Mas, assim, os fundos mais tradicionais foi um massacre em 2022, né? E na contramão do que a gente estava dizendo, porque, se eu não me engano, eu não vou lembrar o ano exato agora, mas foi aí desde 2019 para cá, né? Não sei se foi 2019, 2021, mas teve um desses anos que a indústria captou, ou seja, líquido, foi mais aplicação, descontando os resgates, 400 bilhões de reais em um ano. E agora a gente teve uma saída líquida de 160. Então foi um massacre assim que nos últimos 10 anos, nem assim 2014 e 2015 foi tão ruim. Né, no meio da crise lá e tal, tudo mais, não foi tão ruim para a indústria de fundos. E Felipe, quem está se perguntando, poxa, é o momento de tirar meu dinheiro? Fundos não servem mais, é isso, né? O momento é esse, né? Então, aí acho que é a história que a gente sempre fala, né? Primeiro, né? Será que quem entrou lá estava entrando sabendo o que estava fazendo, né? E agora é isso que você está colocando, né? Será que quem está saindo sabendo o que está fazendo, né? Ou será que é mais aquele movimento de manada? Corre para ações porque a bolsa já subiu, né? E é bem isso, a bolsa já subiu, agora o cara corre para ações. Perfeito. Aí agora corre para renda fixa,
né? Tira o multimercado que 3 anos não rodava, de repente começa a rodar. Aí vai começar a rodar. É um tema interessante porque é tentador, né? A gente até gravou um cast sobre o que a gente enxerga para 2023 como algo que vai ser mais previsível, mais seguro com relação a retornos e alocação. Então é tentador, né? Olhar esse nível de renda fixa, as estruturas que tem. Então é tentador sair de um fundo, entrar em alguma posição como essa. Mas fato eu ainda gosto da frase de Markowitz, né? Que a diversificação é o último almoço grátis, né? Eu ainda gosto disso. Então, no final das contas, a gente não sabe, a gente não consegue prever o que vai ser do futuro. Se o Brasil vai ter uma expansão monetária, de inflação alta, voltar a ter juros altos, baixo crescimento, uma coisa terrível, ou de repente entra numa composição que se alinha com relação a gastos públicos, tem um crescimento ameno, mais recorrente, e aquilo lá traz uma previsibilidade maior. Então, no final das contas, a gente não sabe o que vai acontecer. E a diversificação continua sendo a melhor opção, e diversificação diferente de pulverização, são coisas diferentes. Diversificação é aquilo lá que você olha bem a correlação, né? Ativos que oscilam para direções diferentes, e aquilo lá na linha do tempo te traz uma certa suavidade nos seus ganhos, né, Felipe? Perfeito. E até assim, a diversificação dá essa suavidade e te deixa aproveitar as oportunidades também, né? Porque se a gente vai lá, aloca tudo em renda fixa, beleza. O Brasil hoje realmente paga taxas reais de juros muito saborosas, é dificílimo alguma coisa bater isso, né, nessas taxas, a gente comentou isso até naquele episódio, mas ainda assim você tem oportunidade também, se tá tão alta a taxa, a gente sabe que o preço dos outros ativos está muito deprimido por conta disso, que a gente desconta a taxa de juros na hora que a gente vai fazer o valuation de uma empresa, por exemplo. Perfeito. Né? Então as empresas também estão muito baratas, né? É claro que empresa barata não significa que a oportunidade de compra pode estar barata porque a empresa está uma porcaria, né? Provavelmente Americanas agora, né? A gente falou episódio recente de Americanas. Como se aposta, né? Baratinho, você quer ir lá comprar? Vai lá, tá em liquidação, né? Mas não quer, uma coisa não leva a outra, mas sim, tem empresa boa que vai estar muito barata. E o mercado está muito pessimista com motivo, né, com razões, né, por conta de questões políticas, questões de mercado mesmo e tal, inflação no mundo e tudo mais. Mas a gente já começa a ouvir uma voz ou outra, olha, talvez a inflação lá fora não vai ser tão crítica quanto todo mundo está pensando, né? Então talvez o aperto monetário, não que vai começar a reduzir juros de novo, mas talvez ele não vai durar tanto tempo quanto se imaginava. Pô, se não tiver tanta inflação lá fora e os juros não forem subir tanto, então talvez o Brasil comece a ter espaço para reduzir os juros aqui. Sim. Quando isso começar a acontecer, o que vai acontecer com o preço das ações, né? A gente viu o que aconteceu quando subiu, a gente pode ver o que vai acontecer quando cair também, né? Quando os juros estiver em 2, que é difícil acontecer de novo. Mas vamos imaginar, quando o juros estiver em 7, você vai querer aproveitar o mercado de ações? Exato, aí já passou. Quem saboreou com juros a 14, né? É isso aí. E eu vi outras vozes também falando sobre China, né? Então, China agora, os caras, né, acabaram com o negócio lá de política de Covid-0, e a China também, os caras estão pisando no acelerador lá, liberando tudo de novo, porque eles querem retomar a taxa de crescimento deles, que está diminuindo nos últimos anos, né? Então, se a China realmente conseguir reacelerar aquele crescimento, vamos precisar comprar de novo tudo, minério de ferro, e a gente sabe o que acontece com o Brasil. Novo ciclo de commodities, né? E o Brasil se beneficia disso, principalmente algumas empresas que a gente sabe, Vale, etc e tal. Então, se isso tudo acontece, né? Inflação fica mais tranquila, China cresce e puxa commodities para o Brasil, também, se você estiver posicionado, você aproveita. Mas como que a gente vai saber disso? Não dá para saber, por isso que a gente fala de diversificação, né? E aí, se você numa parte diversificada tiver preparado para aproveitar essas oportunidades aí, você vai ganhar nessa ponta também, né? Perfeito. E fica aqui, né, o recado. Não acabou a era dos fundos, né? O momento ele está sendo propício ali para renda fixa. Muita gente avaliando o curto prazo e desconsiderando o médio e longo prazo. Muita gente tomando e concentrando posições que às vezes não é tão agradável assim, por mais tentador que seja, né? Tem uma certa concentração. Então é importante sempre revisitar portfólio, saber se o portfólio ele tá adequado para os seus projetos. Não adianta você correr a corrida dos ratos, né? Não adianta você olhar o curto prazo ali. Você vai
teu patrimônio serve para um objetivo, um propósito. Ele vai atingir isso? Ah, meu propósito é em 6 meses usar. Então, cara, não adianta comprar ações. Vai para renda fixa, liquidez, LFT. Tenha tranquilidade, né? Use seu patrimônio para o seu benefício. Eu já vi muita gente, Felipe, quanto mais ganhava dinheiro, mais ficava apreensivo. Falei, cara, mas não teria que ser um movimento de contrário? Te dá independência, ganha tranquilidade. Mais dinheiro, te deixa mais tranquilo? Não, porque tem uma série de vieses ali comportamentais que traz para ele uma série de dúvidas, questões. Então, o dinheiro serve para trazer tranquilidade, ser uma ferramenta para te trazer um certo conforto. Então, se você está desconfortável nesse momento, é importante revisitar, né? Portfólio, tô desconfortável com fundo A, fundo B, olha a carta, né, de alocação do seu gestor, conversa com ele, manda e-mail, né? Hoje em dia tá muito fácil, muito acessível. Se tiver dificuldade de acessar seu gestor, manda pra gente aqui, retornocast@maisretorno.com, deixa aqui nos comentários. De alguma forma a gente tenta passar aí as informações que a gente tem, os contatos, network ali, né, para tentar elucidar alguma questão. Mas o ponto é, diversifique seu portfólio, tenha cautela, que seu objetivo tem que estar em primeiro lugar no momento que você define, né, o seu fluxo de alocação. Cuidado com curto prazo, né, Felipe? É isso aí, perfeito. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.